Iniciar, então. Bom dia, senhores vereadores, autoridades e munícipes que nos acompanham nessa reunião presencial, não, remota, né? Por nosso canal de YouTube. Iniciaremos agora a 19ª reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes. Solicito, então, a servidora Crislane que verifique o quórum regimental para que nós possamos dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadora Isabel Corrêa Marcondes. Presente. Vereador Ivan Pinto da Luz. Presente. Vereador Luiz Martins Júnior. Vereador Luiz. Ele havia dado bom dia para nós agora há pouco. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, vereador Luiz. Vereador Ivan. Presente. Vereadora Isabel. Presente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Ezequiel. Presente. Vereador Ivan. Presente. Vereador Luiz Martins Júnior. Presente. Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Gerson dos Santos Chaves. Presente. Vereadora Isabel Corrêa Marcondes. Presente. Vereador Fernando dos Santos Silva. Presente. Há quórum regimental em todas as comissões, senhora presidente. Obrigada, Cris. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária das comissões permanentes da Casa. Solicita a servidora Crislane que proceda com a leitura da ementa do projeto de lei ordinário número 09/2022. Esse projeto é muito longo, Cris. As folhas, ele é extenso, os artigos? Cris? Não, vereadora, são 3 páginas. Tá, então eu solicito... do projeto de lei e 5 com justificativa. Tá. Então você vai ler na íntegra, porque como a secretária de Educação vai estar conosco, né? Eu gostaria que você lesse na íntegra o projeto para que a gente possa debater com ela se tiver algumas questões que a gente não entenda, tá ok? Então pode ler o projeto, por gentileza, Cris? Projeto de lei número 09 de 2022 altera a lei número 34 de 29 de junho de 2001, que cria o Sistema Municipal de Ensino do município de Itapuá e estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação. Lei. Artigo 1º. Inclui os incisos 7º e 8º ao artigo 5º da Lei 34 de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 7º. Possibilitar ao titular do cargo de professor, com efetivo exercício da atividade de docência do ensino fundamental 1 e 2, ministrar aulas acima do quantitativo estabelecido para sua jornada de trabalho, sobre o título de aulas complementares. 8º, assegurar ao titular de cargo de professor, com efetivo exercício da atividade de docência, o pagamento da remuneração fixa por aula complementar na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 77-A. Artigo 2º. Altera inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 34 de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53, parágrafo 1º, inciso 1. A oferta de estagiários e ou estudantes de ensino superior de cursos de licenciatura, exercendo atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atuando em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, sobre a orientação pedagógica determinada pelo professor regente e o profissional do atendimento educacional especializado. Artigo 3º. Inclui o artigo 77-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 na Lei 34 de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 77-A. O membro efetivo do Magistério Público pode alterar temporariamente o número de aulas dadas na carga horária de trabalho, a fim de desempenhar as atividades docentes e atender às tarefas relacionadas ao funcionamento das unidades educacionais, exclusivamente para, inciso 1, suprir os afastamentos legais dos titulares. 2, em decorrência de novas matrículas na rede. Parágrafo 1º. Para o professor alterar temporariamente o número de aulas dadas na carga horária estabelecida, deve preferencialmente, inciso 1, estar atuando na mesma unidade escolar da vaga.
2. Estar atuando na mesma área de atuação que apresentar a vaga. 3. Estar legalmente habilitado para exercício do magistério. Parágrafo 2º. Não existindo professores interessados na unidade escolar da vaga, a mesma pode ser preenchida por professor de outra escola. Parágrafo 3º. Se 2 ou mais candidatos pleitearem a mesma vaga, a autoridade competente dará preferência, inciso 1, aquele com maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal. 2. Aquele com maior tempo de serviço no magistério. Parágrafo 4º. O professor pode ministrar aulas complementares de disciplinas específicas por tempo determinado, recebendo como remuneração fixa R$ 35 por aula complementar, que deve ser atualizado anualmente conforme índice da data base, não podendo ultrapassar, inciso 1, até 4 aulas complementares para o regime de 40 horas semanais. 2. Até 3 aulas complementares para o regime de 30 horas semanais. 3. Até 2 aulas complementares para o regime de 20 horas semanais. 4. Até 1 aula complementar para o regime de 10 horas semanais. Parágrafo 5º. Quando a carga horária ultrapassar o número de aulas complementares semanais descritas no parágrafo 4º, estas não serão consideradas aulas complementares, e sim alteração temporária de carga horária. Parágrafo 6º. O professor que ministrar aulas complementares deve cumprir as horas atividades correspondentes à carga horária semanal de trabalho. Parágrafo 7º. A alteração da carga horária temporária e o pagamento de aulas complementares pode ocorrer durante o ano letivo e não deve exceder o mesmo. Parágrafo 8º. O valor equivalente ao pagamento referente às aulas complementares não é incorporado para efeito de aposentadoria. Parágrafo 9º. As aulas complementares não são computadas como hora-atividade. Parágrafo 10. A quantidade de aulas complementares distribuídas na rede não pode ultrapassar 2.000 aulas dadas no ano letivo. Parágrafo 11. A Secretaria Municipal de Educação expedirá portaria no início de cada ano letivo para regulamentar a execução de aulas complementares nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Artigo 4º. Revoga o parágrafo único do artigo 77 da Lei 34 de 2001. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Itapuá, 8 de abril de 2022. Marlon Roberto Neuber, prefeito de Itapuá. Jadiel Miotti Nascimento, chefe de gabinete. Exposições de motivos justificativas ao projeto de lei ordinária 9 de 2022, que altera a Lei 34, de 29 de junho de 2001, que cria o Sistema Municipal de Ensino do município de Itapuá e estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação. Excelentíssimos senhores vereadores de Itapuá, o projeto de lei em pauta pretende alterar alguns dispositivos da Lei 34, de 29 de junho de 2001, que dispõe sobre as diretrizes para as aulas complementares, compreendendo o quadro dos servidores do magistério. No artigo 1º do projeto, abre-se a possibilidade de distribuir aulas complementares aos docentes da rede municipal de ensino, tendo vista a necessidade de suprir a demanda das instituições municipais de ensino. A flexibilização dessa oferta irá promover a garantia de fluxo nas atividades escolares, oportunizando o atendimento das turmas de alunos que ficam ociosas por falta de docentes, para ficar com um reduzido número de aulas, pois na maioria das vezes há uma grande dificuldade para encontrar um docente que possa assumi-las com urgência. No artigo 2º do projeto, é proposta a alteração do inciso 1 do artigo 1º do artigo 53, do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 34, 2001, acrescentando a nomenclatura estagiário, o termo estudante de ensino superior de curso de licenciatura, a fim de adequar o atendimento das unidades escolares. Para o estagiário e ou estudante, simboliza uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que promove a oportunidade de vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, proporcionando desta forma a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida. Vale ressaltar que as licenciaturas constituem os alicerces para a formação de professores, assegurando assim a qualidade da educação na consolidação do ensino, aprendizagem na escola. No artigo 3º do projeto, propõe-se a inclusão do artigo 77A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 na Lei 34 de 2001, possibilitando que o membro efetivo do Magistério Público Municipal possa alterar temporariamente o número de aulas dadas na carga horária de trabalho, a fim de suprir as atividades docentes e atender as tarefas relacionadas ao funcionamento das unidades educacionais, suprindo afastamentos legais de titulares ou em decorrência de novas matrículas na rede. Para tanto, 1. O parágrafo 1º estabelece os critérios para a distribuição das aulas complementares. 2. O parágrafo 2º dispõe que, na ausência de professores interessados na unidade escolar, a vaga poderá ser preenchida por professor de outra escola.
3. O parágrafo 3º trata sobre o caso de 2 ou mais candidatos pleitearem a mesma vaga. 4. O parágrafo 4º se refere à remuneração fixa paga ao professor no valor de R$ 35,00 por aula complementar. 5. O parágrafo 5º especifica a designação, alteração temporária da carga horária. 6. O parágrafo 6º dispõe sobre o cumprimento de hora-atividade. 7. O parágrafo 7º trata da alteração de carga horária temporária e o pagamento de aulas complementares. 8. O parágrafo 8º estabelece que os valores equivalentes ao pagamento das aulas complementares não serão incorporados à aposentadoria. 9. O 9º define que as aulas complementares não serão computadas como hora-atividade. 10. O parágrafo 10 limita a 2.000 a quantidade de aulas complementares dadas por ano letivo. 11. O parágrafo 11 determina que a Secretaria Municipal de Educação expedirá portaria regulamentando a execução de aulas complementares nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino no início de cada ano letivo. No artigo 4º do projeto, revoga-se o parágrafo único do artigo 77 da Lei 34 de 2001. Para não ficar incompatível com a Lei 75 de 2001, a supressão se faz necessária, visto que o referido parágrafo considera como pré-requisito para a admissão do profissional em quaisquer funções do magistério ou atividades técnico-administrativas o interstício de 5 anos da efetiva experiência do docente na rede municipal de ensino, estando inclusa a contagem do período de estágio probatório correspondente a 3 anos. No entanto, de acordo com o artigo 19 da Lei Orgânica de Itapuá, depreende-se que, artigo 19, são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Por consequente, considera-se que o período de efetiva experiência deve ser contado a partir do ato de nomeação e não após a conclusão do estágio probatório. Assim, o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 75 de 2001 está em concordância com o disposto no artigo 19 da Lei Orgânica de Itapuá. Artigo 22. O concurso público para ingresso no cargo de professor será realizado por área de atuação exigida. Parágrafo 2º. O concurso público para ingresso no cargo de especialista em assuntos educacionais exige 2. Experiência de no mínimo 2 anos de docência. Logo, para o pleno entendimento da redação da lei, foi imprescindível fazer a correção a respeito do parágrafo único do artigo 77 da Lei 34 de 2001, que diz: artigo 77. Aos profissionais integrantes da rede pública municipal, além dos princípios gerais de admissão, formação e valorização, ficam acrescidas as seguintes garantias. Parágrafo único. A efetividade experiência docente na rede municipal de ensino de no mínimo 5 anos é pré-requisito para exercício de quaisquer outras funções de magistério ou atividades técnico-administrativas. Ressaltamos que essas alterações são de suma importância para o pleno desenvolvimento das atividades das unidades escolares, melhorando ainda mais a qualidade de ensino da rede municipal de educação. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são essas as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado nos termos regimentais, legais e constitucionais em regime de urgência. Atenciosamente, Itapuá, 8 de abril de 2022, Marlon Roberto Neuber, prefeito de Itapuá, e Jadiel Miotti Nascimento, chefe de gabinete. Parecer contábil 150 de 2022, referente ao projeto de lei 9 de 2022. Tenho presente as seguintes considerações. Considerando que o projeto de lei tem por objetivo de alterar o artigo 1º, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 34 de 2001, e criar aulas complementares de disciplinas específicas, considerando que no valor da hora-aula será R$ 35,00, considerando que o limite de aulas anuais serão de 2.000, considerando parecer contábil 144 de 2022, com previsão de despesa com pessoal para exercício de 2022, no valor de R$ 86.655.779,51, considerando que o impacto causado pelo aumento da despesa, conforme tabela abaixo, não ultrapassará os índices previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 20 da Lei 101 de 2000 nos últimos 12 meses, conforme a tabela abaixo. Previsão por despesa de pessoal 2022, parecer contábil 144 de 2022, R$ 86.655.779,51. Impacto com as horas-aulas complementares, mais 13º de média, R$ 75.833,33. Previsão de despesa com pessoal, R$ 86.731.612,84. Previsão de receita corrente líquida para 2022, R$ 170.807.010,55. Percentual de 50,78%.
Considerando que para execução e aumento da despesa de pessoal deverão ser respeitados os limites dos artigos 20 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando tabela de estimativa de gastos com folha de pagamento e evolução da receita corrente líquida para exercício 2022 e os dois subsequentes, considerando o crescimento médio da receita corrente líquida de 7,70% ao ano dos últimos 3 exercícios, 2019, 2020 e 2021. Considerando que a previsão da folha para exercício Oi, Cris. Parágrafo considerando não terminou. Considerando. Certo? Considerando que a previsão da folha para exercício 2022 ficará em 50,78% da previsão da receita corrente líquida para exercício 2022 no valor de R$ 170.807.010,55, dentro dos limites legais, parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 51,30% dos incisos 1, 2 e 3, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 54% no corrente exercício, considerando que as despesas decorrentes da execução desta correrão à conta das dotações do orçamento vigentes, aplicações diretas 33.190, as quais deverão ser suplementadas ao longo do exercício de 2022. Diante das considerações apresentadas, parecer favorável, Itapuá, 30 de março de 2022, João Garcia de Souza, contabilista. Comunicação interna 87/2022, resposta 673/2022, da chefia de gabinete do prefeito. Assunto projeto de lei ordinária 9 de 2022. Trata-se de pedido de parecer jurídico pertinente ao projeto de lei ordinária 9 de 2022, constitucionalidade e possibilidade jurídica. Parecer. É assim desnecessário, passa-se para análise. Em observação às disposições do epigrafado projeto de lei, este obedece à técnica legislativa, ora prescrita na Lei Complementar Federal 95, de 1998. A autoridade proponente é legítima e possui competência legal para dar início ao processo legislativo. Quanto à fundamentação jurídica da propositura, trata de assunto de interesse local, ora definido como de competência municipal pela Constituição Federal de 1988. Em análise dos aspectos formais e materiais da redação do epigrafado projeto de lei, este não apresenta inconstitucionalidades ou ilegalidades aparentes. Ante o exposto, sem maiores considerações, junte-se o parecer contábil e encaminhe-se o epigrafado projeto de lei para a Casa de Lei Municipal. Esse é, salvo o melhor juízo, o parecer Itapuá, 24 de fevereiro de 2022, André Guzaski, procuradora adjunta. Conselho Municipal de Educação, parecer 02/2022, data 7/4/2022. Secretaria Municipal de Educação, parecer sobre o projeto de lei 9 de 2022. Relatório. Este parecer é fruto da solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Itapuá, feita através do ofício que encaminhou a este Conselho o projeto de lei municipal 9 de 2022, de 1/4/2022, que altera a Lei Municipal 34, de 28 de junho de 2001. O projeto de lei veio acompanhado da exposição de motivos do projeto do Poder Executivo, parecer jurídico e parecer contábil, registrando não conter inconstitucionalidade ou ilegalidades aparente, estando apto para regular a tramitação junto à Câmara de Vereadores de Itapuá, acompanhado do parecer técnico deste órgão. Este projeto de lei visa requerer do Poder Legislativo a aprovação para alterar a Lei Municipal 34 de 2001, alterando o texto do artigo 53, inciso 1, onde inclui a palavra estudante de ensino superior de cursos de licenciatura, e incluir o artigo 77A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 na Lei 34 de 2001, com a criação das aulas complementares nas unidades escolares para professores da rede de ensino, conforme demonstrado na exposição de motivos anexo. 2. Decisão do Conselho Pleno. Diante do exposto, e levando em consideração a explanação acima descrita e a discussão envolvendo este importante projeto de lei 9 de 2022, que visa alterar a Lei Municipal 34 de 2001, votam esses conselheiros em reunião extraordinária no dia 7 de abril de 2022, favoráveis à aprovação nos termos deste parecer. Sala das reuniões do Conselho Municipal de Educação, em 7 de abril de 2022. Adriane Maurizi Martins da Silva Rezende, Ana Cláudia de Oliveira Jacinto, Andressa D'Ambros, Camila Machado, César Augusto dos Santos, Daiane Airoso, Eliane Maria Valori Siqueira, Silvia Pereira dos Santos, Sueli Pauli de Almeida, Thaís Nascimento Vieira, Virgínia Risse e assina Eliane Maria Valori Siqueira, presidente interina. Parecer jurídico 710/2022 do Poder Legislativo.
A análise jurídica do Poder Legislativo sobre o projeto de lei ordinária 9 de 2022, oriundo do Poder Executivo. 2. A análise jurídica. 2.2. Os aspectos da proposição em relação ao mérito administrativo. De autoria do Poder Executivo, o prefeito, o presente projeto de lei ordinária 9 de 2022 visa alterar a Lei 34, de 29 de junho de 2001, que cria o Sistema Municipal de Ensino do município de Itapuá e estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação. Após leitura e análise textual da matéria, a proposição não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal de 88, e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal de 88. O artigo 49, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, prevê que são de iniciativa exclusiva do prefeito municipal leis que dispõem sobre servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, estabilidade, aposentadoria, acerca da criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos. Artigo 49. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. 2. Servidores públicos do Poder Executivo e da administração direta e autarquia, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria. Consta anexo ao presente projeto de lei parecer contábil favorável com relação ao aumento e criação de cargos citado no bojo da propositura, conforme parecer assinado pelo contabilista João Garcia de Souza. Ainda parecer favorável do Conselho Municipal de Educação acerca do teor do presente projeto de lei, com a assinatura dos respectivos membros em reunião realizada no dia 7 de abril de 2022, conforme ato anexa. Assim, após análise, destaca que o projeto de lei ordinária 9 de 2022 não apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional e está elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapuá. Desta feita, opina-se pela regular tramitação dos temas do regimento interno da Casa, é o entendimento deste corpo jurídico. Bruno Ribeiro de Almeida, assessor jurídico, Carolina Vitorino, analista jurídica. Parecer redacional 17, de 18 de abril de 2022, análise redacional do projeto de lei 9, de 14 de abril de 2022, do Poder Executivo. Conclusão. Assim, após a análise, foram encontrados alguns erros de concordância e crase. Dessa forma, sugere-se as alterações acima ao projeto de lei ordinária 9, de 14 de abril de 2022, é o parecer Câmara Municipal de Itapuá, 21 de abril de 2021, Jope, Leão Lobo, analista textual. Seriam esses os documentos que acompanham o projeto, senhora presidente. Senhora presidente, seu microfone está desligado. Obrigada, Cris. Senhores, como combinado anteriormente, na minha fala, a secretária de Educação, Luísa, está aí, né? E a Preta também, que é nossa funcionária de carreira da prefeitura, ambas, né? Então, eu vou passar a palavra às senhoras já para iniciar, né? No geral, dar os seus pareceres, o porquê, a importância do projeto. Assim, depois nós continuaremos a reunião para nós concluirmos o trabalho. A palavra, então, a secretária e a assessora, não sei qual é o cargo da Preta hoje, mas enfim, a Preta está 200 anos de educação também, igual a Luísa. Vamos lá. Com vocês. Olá. Bom dia, presidente da comissão. Cumprimento a senhora, cumprimento todos os membros desta comissão. Eu estou junto com a técnica, né, a coordenadora administrativo-pedagógico, a Vanilda, conhecida como Preta. Tá? Obrigado pela oportunidade. E eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre o artigo 53, tá? O artigo 53, ele faz ali apenas uma pequena alteração, possibilitando que a Secretaria de Educação, além de utilizar os editais do CIEE pelo setor do RH da Prefeitura, também possa fazer editais de chamamento para os profissionais de apoio aqui pela educação, quando ele coloca ali professores, além de estagiários, estudantes de ensino superior, certo? Então, são estudantes que também são estagiários, mas que, legalmente, hoje nós só podemos utilizar o chamamento destes profissionais através dos editais do RH, que são vinculados com o CIE. Desta forma, nós também poderemos fazer um edital paralelo para este objetivo, aqui pela Secretaria de Educação. Qual seria a diferença na prática? Quando nós fazemos o edital por aqui, o profissional ele pode ficar até terminar a sua graduação. E quando ele está no CIEE,
ele tem um limite máximo de 2 anos. Então, se ele é um estagiário, né, um profissional que começou a faculdade recentemente, deu 2 anos, ele precisa quebrar o vínculo, né? E com o outro edital sendo feito pela educação, claro que todos os anos ele precisa passar pelo processo seletivo, mas ele pode estar participando do processo seletivo desde o primeiro ano da sua faculdade até o encerramento, até os 4 anos. Uma outra vantagem também que nós percebemos e que irá ajudar bastante no atendimento junto aos alunos é que, no início do ano, muitos dos alunos, às vezes, eles, por falta de condições, eles trancam, né? Não estão estudando, e aí, quando é feito o processo, até ele organizar a sua documentação junto ao CIEE, demora muito este prazo, e aí nós ficamos na dependência desses profissionais para chamá-los e alocá-los nas vagas necessárias nas escolas. Então, é apenas um ajuste possibilitando o chamamento tanto pelo CIEE, como também pelos editais específicos aqui da Secretaria de Educação, aumentando a possibilidade de emprego e também atendendo a demanda que nós necessitamos junto às escolas para o atendimento deste profissional de apoio, ok? O item do artigo 5º, quando fala da questão das aulas complementares. Este também é um assunto extremamente importante e necessário. Nós já tentamos fazer este projeto de lei desde 2017. Nós necessitamos deste suporte, desta legalidade, para que a gente possa, no começo do ano também, por isso que a Preta está aqui junto conosco, que é o setor que faz, o setor de comissões de matrículas aqui da Secretaria, junto com os outros técnicos, que fazem um levantamento. No começo do ano, quantas turmas nós temos nas escolas, quantos professores em cada área, quantas aulas cada professor daquela área poderá administrar durante o ano letivo. Então, um professor que tem a carga horária de 40 horas de trabalho, ele pode chegar no máximo a 35 aulas dadas. Um professor que tem 30 horas de trabalho, ele pode chegar no máximo a 27 aulas dadas. Com 20 horas aulas, eles podem chegar até 18, e com 10 até 9. Só que quando você vai fazer a distribuição, dependendo da quantidade de turmas que tem naquela unidade escolar, os professores vão dar um exemplo. Matemática talvez não feche com a quantidade necessária de professor para assumir todas as aulas, e fica faltando uma turminha para que seja alocado essa aula para o professor. E aí nós temos que ou aguardar para que um profissional de ACT de 10 horas aceite, e geralmente eles não aceitam uma carga horária muito baixa, porque não vai suprir a sua demanda financeira, né? Se tiver que vir para cá, alugar uma casa, fica muito instável, e atrapalhando e atrasando o atendimento dessas aulas na unidade escolar, certo? Com este projeto, vai ser possível que o profissional, se ele assim desejar, nós faremos a oferta. Então, olha, na escola X tem uma aula a mais que poderia ser ministrada por um profissional da área na tua escola. Se o profissional aceitar, ele vai ganhar por esta uma aula a mais, certo? Independente da área. Aí seria feito este levantamento. Luísa, seria... Oi. Só um pouquinho. Uma hora a aula é quantos minutos? Não é uma hora, né? 45. Não, 45 minutos. Tá, beleza. 45 minutos, tá? Então, o profissional, ele não é obrigado a aceitar. Então, o profissional, ele vai se colocar à disposição se ele aceitará ou não. Ele passando a aceitar, ele passa a ganhar por esta aula a mais que ele vai ministrar durante o período. Tem algumas situações que isso pode ocorrer quando um profissional também ele está afastado, não conseguiu fechar por um período específico, através de ou uma licença-prêmio ou um atestado. Ou quando realmente houve um desdobre de turma. Então, nós começamos o ano com, sei lá, vamos chutar aqui, 50 turmas de 50 turmas, vamos colocar 50 aulas, 50 aulas para aquela disciplina, mas houve a necessidade de desdobrar, abrir mais uma turma numa escola. Quando desdobrou, faltou para uma disciplina, para complementar, para que todas as 9 disciplinas tenham professor para dar aula. Então, aí também é um momento onde nós poderemos utilizar essa lei, tá?
Então, ela vem a ajudar a melhorar o atendimento para que a gente não fique à mercê do aceite do ACT quando é uma quantidade mínima de aulas que não fecha um módulo de 10 horas. E às vezes também a gente... Um pouquinho mais alto. Às vezes a gente contrata por mais e esse profissional acaba que ele vai em 2, 3 escolas. Para o profissional é ruim, né? Você já foi professora, você sabe, né, Bela? Sim. Para as crianças também, porque a gente pega assim um profissional no final da semana cansado. Para a escola é ruim, porque em vez de ele ter um profissional para fechar o horário, o fechamento de horário na escola é uma coisa complicada, né? Porque você tem que fechar de todos os profissionais. Aí, às vezes, esse profissional divide com mais 2 escolas. Então, tem que encaixar o horário dele com mais 2 escolas, né? Então, isso também facilita para a organização da escola também. Entendo. Eu sei como é que é. Trabalhar é difícil, né? É um quebra-cabeça incrível, né? Isso. Trabalha aqui, daí, putz, faltou lá, e daí eu sei como é que é. Foram 16 aninhos que a gente acompanhou de perto. É bom falar um limite de quanto que... E tem também um outro fator que é importante falar, a questão do limite, né? Quantas... Então, quem tem 40 horas, ele pode pegar apenas... No máximo, ele vai pegar 4 aulas a mais por semana. Ele já tem uma carga horária grande, digamos assim. Assim, a gente está aqui também, assim, sempre olhando e mantendo essa questão da auditividade e da qualidade. Então, não é para o professor, de repente, eu vou ministrar 55 aulas, 52 aulas na semana, que daí a gente sabe, né? Que é inviável. Que seria inviável. Então, o máximo que um profissional de 40 horas, e o máximo de aulas que ele vai pegar serão 39 aulas, é o máximo. Desde que ele, e sempre assim, desde que ele aceite e que ele esteja à disposição para assumir essa turma, ok? Por exemplo, se naquela escola o professor aceitou na área de matemática, não, eu vou assumir essa aula, então tá, ok? Se na escola não tiver nenhum professor que tenha interesse em aceitar, aí pode se oferecer para professor de outras escolas da rede. Se nenhum profissional efetivo queira aceitar, aí passa-se a ofertar para o ACT. Ok? E na prática, agora uma pergunta minha, né? Na prática, Luísa e Preta, o professor que falta bastante, assim, temos bastante situações, porque tem muita reclamação de pais, às vezes. Sei que não é por culpa da gerência de vocês, mas acontece. Esse professor que está lá, está sem aula, ele pode atuar de imediato ali? Não. O foco deste projeto é só para fechar a quantidade de aulas dadas daquela disciplina. Entende? Essa questão de falta, essa questão de atestado, aí eu tenho que contratar um outro profissional, a carga horária dele completa, para que ele possa substituir aquele profissional que precisou se afastar. Então, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E a questão de contratação ainda, nessa questão de atestado, ele varia no número de dias que o professor pega. Sim. Se ele pegar menos de 30, na verdade, a lei não permite contratação. Sim, entendo. Senhores vereadores, os senhores estão com a palavra, a secretária, né, e a coordenadora estão aí para ouvi-los do que vocês tiverem de dúvidas. O momento é esse. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Com a palavra, vereador Fernando. Bom dia a todos os vereadores, bom dia, secretária Luísa, bom dia, Preta. Bom dia. Secretária, uma dúvida. Qual que é o valor da hora-aula hoje pago pela prefeitura? Olha, nós temos aqui o cálculo, tá, do valor da hora que nós iremos pagar, que foi feita uma média do valor da hora-aula pago hoje, mas para que fosse atrativo e para que fosse algo que os profissionais tenham interesse em aceitar o convite, a hora-aula ela ficou por... Quem pega um módulo com quatro aulas, né? Com uma aula, ele vai ganhar R$140. Na verdade, assim, eu penso que a pergunta do Fernando seria quantos que é pago a aula do professor. Mas não existe um valor fixo, Fernando, porque, assim, cada profissional, na verdade, depende da sua base, né? Então, os efetivos, dependendo do seu salário, entende? Tem um valor na sua aula, né? O que está iniciando, por exemplo, hoje na rede, o valor aula
por aula, seria em média R$20 por aula. O que a gente fez para chegar em R$35? Nós sentamos com a Célia e com o João e a gente pegou um salário de um profissional que está prestes a se aposentar e a gente calculou a aula dele. A aula dele chegou em torno de 29 ponto alguma coisa. Aí a gente colocou um pouco acima, que são R$35, independente do nível da base salarial. Então, uma CT vai ganhar 35 a aula, ele vai ganhar R$35 por 45 minutos, né? Cada aula que ele der a mais. Ou um também que já estiver prestes a se aposentar também vai ganhar o mesmo valor, que é sempre um pouquinho, para uns é mais, para outros é só um pouquinho. Mas a gente tinha que ter um parâmetro, né? E fixar um valor. Isso. Sim. Entendi, Preta. Obrigado. Mais uma outra questão, rapidinho, tá? Para não tomar o tempo de vocês. Ali eu vi no projeto com relação ao estágio probatório. Ele vai ser finalizado? O pessoal passa no concurso e já é efetivada? Não, assim, ó, sempre. O estágio probatório é 3 anos, né? Para qualquer, dentro da administração, na área da pedagogia, são 3 anos. O que foi colocado ali é o seguinte, vamos supor, eu tenho um profissional que ele fez o concurso, tem os 3 anos que ele passou no estágio probatório, e aí aqui a Secretaria de Educação poderia fazer um convite para o profissional vir a trabalhar aqui na educação, certo? Não lotar, mas vir a convite. Nós temos uma lei, e a lei ela abre para os professores orientadores de estudos aqui na educação. Para eu poder convidar este profissional que já passou no concurso, ele tem que ter atuado mais 2 anos na área dele. Então, essa legislação ela não estava compatível. Na 75 falava uma coisa, na 34 falava outra. Por isso que foi necessário ajustar para que ficasse como já está lá na 44 e na 75. Tinha conflitos, né? Isso, 3 anos de estágio probatório, mais 2 anos. Então, vamos supor, vou me colocar como exemplo. Eu, Luísa, sou pedagoga. Então, eu passei 3 anos no estágio probatório, eu teria que atuar em sala de aula, mais 2 anos. Caso uma secretaria da educação tivesse interesse em me convidar para ser uma orientadora de estudo, eu não poderia ser antes de ter ficado, no mínimo, 2 anos na escola, atuando naquilo que eu fiz para concurso. Além do estágio probatório, né? Isso, além do estágio probatório. E é constitucional, que é exigido por conta da força maior, né? Lei. O probatório não se existe. São 3 anos de avaliação do estágio probatório. Sim. Entendi. Obrigado, secretária, pelos esclarecimentos aí. Senhores vereadores, estamos ainda à disposição. Se tiver alguma dúvida, também podem fazê-la nesse momento. Se não tiver, a gente continua a reunião, né? Agradecendo a presença. Oi, vereador Ivan, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, secretária Luísa. Bom dia. Minha pergunta é se foi ouvido a classe da educação ou se teve a possibilidade de fazer uma audiência pública para ouvi-los antes dessa votação? Vereador, obrigado pela pergunta. Foi passado pelo Conselho Municipal, que é o que representa a categoria, né, para que nós possamos encaminhar para essa Casa de Leis. E o projeto, das aulas complementares, ele já é algo que, hoje, a Bela ainda perguntou se era viável, se nós já estamos com ele não em prática, mas não como pagando desta forma. Hoje nós, por falta de profissionais de algumas disciplinas que nós já fizemos até 3 editais e nós não conseguimos suprir a demanda, 4 editais, né, e não conseguimos suprir a demanda, nós já estamos pagando hora extra para alguns professores que aceitaram algumas aulas complementares neste mesmo perfil, nessa mesma modalidade, tá? Então, os professores, eles estão de acordo, eles já estão a par, e lembrando e sempre deixando bem claro, sempre foi respeitada a quantidade máxima de aulas dadas e a hora-atividade do professor. Então, ele aceita se ele achar que para ele é vantajoso financeiramente. Tá? Deixa eu outra pergunta, por favor. Qual que é a dificuldade dessa não contratação, de não conseguir contratar esses profissionais? Nós fazemos um edital no meio do ano, para o ano seguinte, para começarmos o ano letivo, certo? Sempre com antecedência. Quando chega no começo do ano, vereador, o que acontece? Nós temos algumas situações para fazer o chamamento dos editais em vigor, para cumprir ou para suprir as turmas que foram desmembradas, né? Ou seja, eu tinha lá
uma turma, duas turmas do segundo ano, vou dar exemplo aqui no Frei Valentim. Eu tinha duas turmas do terceiro aninho de manhã e uma turma à tarde. Com a quantidade de alunos, foi necessário montar mais uma turminha à tarde. Então, ficou 2 de manhã e 2 de tarde. Eu preciso chamar um professor. Aí você vai no edital e chama a pessoa da vez. Tem algumas disciplinas, algumas áreas que foi feito o chamamento, a pessoa já está trabalhando em Joinville ou está em outro município e não tem interesse na vaga. Então, tem vários motivos pelos quais a pessoa não aceitou. E aí chega uma hora que acaba aquela lista. Aí eu tenho que fazer o quê? Outro processo seletivo, seguir todos os trâmites, publicar o edital, aguardar fazerem a inscrição, passar os resultados parciais, os finais, homologar, para daí chamar este profissional, começar a chamar de novo esse profissional. Só que enquanto acontece isso, muitas vezes, lá na escola, não tinha professor para dar aula, porque aquela lista queimou. Era uma situação, vamos supor, um atestado que surge, que sempre surge inesperadamente. E o atestado era de 45 dias. Para eu conseguir colocar alguém no lugar deste profissional, eu tenho que fazer esse mesmo processo. E às vezes, como é só 45 dias, as pessoas não aceitam. E eu queimo 20, 15 pessoas da lista. E aí acaba aquela listagem do edital e eu tenho que lançar um outro edital. E os alunos necessitam diariamente dos professores. Pronto, isso né? Só complementando a fala da secretária, e tem disciplinas, por exemplo, que a gente não tem uma demanda grande de profissionais habilitados. Formados. Aí a gente faz um edital, um exemplo é ensino religioso. A gente já fez 3 editais de ensino religioso. Agora mesmo eu acabei de publicar o resultado final e tem um profissional só. E a gente já está trabalhando em mais um edital para publicar e a gente vai colocar de novo o ensino religioso, porque a gente não tem essa demanda de pessoas habilitadas para trabalhar, entende? Sim. Então, dependendo da disciplina, a gente tem poucas pessoas que se inscrevem. Então, a gente está fazendo edital e correndo atrás desses profissionais o ano todo. Tem 2 lados, um lado bom e um lado ruim. Um lado bom é que praticamente todos os profissionais habilitados aqui no município conseguiram trabalho, né? Estão trabalhando, não estão desempregados. E o lado ruim é porque nós precisamos de mais pessoas habilitadas, muitos estão estudando, e nós até em algumas disciplinas, nós até colocamos lá habilitados e não habilitados, porque já foi feita a tentativa 2, 3 vezes num edital e nós não conseguimos o professor habilitado, porque é lei, eu não posso colocar o professor não habilitado desde que eu comprove que não tenho professor habilitado para o chamamento. Aí eu posso passar a chamar o professor não habilitado que se inscreveu no edital que estava publicado. Esse não habilitado, na verdade, ele é estudante da área que ele vai atuar. Então, se a gente precisa de um professor de ciências e a gente não tem mais nenhum habilitado e a gente já fez 2, 3 editais. Só não concluiu, né, Preta? Ainda, né? Mas aí a gente vai abrir um edital para professor de ciências estudante, não habilitado, mas ele tem que estar estudando ciências, né? Aproveitando, senhoras, a gente sabe que Itapuá, né, está num momento pujante, crescimento estratosférico, digamos assim. De janeiro para cá, quantas matrículas novas nós temos para os vereadores terem? Aproximadamente quase 350 matrículas consolidadas. A movimentação de matrículas de entra e sai, desde o edital acho que do final de dezembro até hoje, é mais de 1.000 pedidos e transferências. Ultrapassou 1.000. Pedido de transferência, ou pedido de matrícula nova, ou pedindo para transferir internamente, ou pedindo transferência para fora, ok? Sim. Ou de fora pedindo conosco. Mas hoje, consolidado, de janeiro até agora, umas 350 matrículas. De acordo com... fez o quê? Isso fez com que nós não tem... deixa eu ver, de 4 anos até 15 anos, 14 anos, é obrigatório a matrícula. Então, eu preciso fazer a matrícula desses alunos. Então, nós estamos, assim, correndo contra o tempo para adequar aquilo que nós temos e já licitando para ampliar o atendimento das escolas. Sim. Então, assim, num grosso modo falando, né? Imagina esse instalamento, né? 350 alunos, quantas turmas dão? Quantas salas dão? Quantos profissionais precisam, né? São muitos em turmas diferentes, então a gente não consegue, mas uma hora eu vou ter que fazer esse levantamento. É como a secretária acabou de falar, né? É difícil alguém, eu vou sair de Joinville para Itapuá, dar 10 horas aula. Não vem. Você não tem.
né? Às vezes, até, Bela, esse ano também a gente está vivendo uma situação atípica, que é a questão do concurso público. Então, você contrata a pessoa por uma vaga excedente. Essa vaga é do concurso público. Então, assim, quanto tempo eu vou ficar? Até o final do ano? Não, até a homologação do concurso. Aí a pessoa, às vezes, ele está trabalhando até no mercado, né? Que é o que a gente tem bastante aqui em Itapuá. Ele não vai largar esse emprego por 2, 3 meses, por mais que ganhe bem menos. Seguro, né? É uma segurança jurídica para a pessoa. Ele vai ficar lá. Então, a gente está enfrentando isso também. As vagas que são para o ano todo, no começo do ano, são as vagas em substituição dos gestores. Né? Então, essa é uma vaga que é realmente garantida até o final do ano, porque o gestor ele vai até o final do ano letivo. E essas turmas novas, quando abrem, na verdade, são vagas excedentes, né? Isso. Porque são turmas novas. Que excedeu o limite não tem ninguém previsto. ainda lotado nelas. O projeto, senhores, ele vem legalizar já uma prática que já está sendo feito por questão de necessidade, obviamente, né? Porque o aluno não pode ficar sem professor. Os senhores sabem, nós somos vereadores, estamos na rua, o pessoal reclama, faltou o professor e tal, né? E também porque dá mais oportunidade, como a secretária falou no início, a Preta, a outras pessoas, né? Além do estagiário, né? Ser não só do CIE, mas pela educação, ser mais rápido, né? O processo é mais rápido. Isso. Né? E 2 anos eles podem continuar, evidentemente, o CIE é só 2 anos, realmente. Né? E dá mais oportunidade para quem pode fazer um estágio. Quantos alunos profissionais hoje, excepcionais, né? Começaram lá estagiando, né? E ficaram conosco no município. Senhores vereadores, alguma mais dúvida? Posso dispensar a secretária e dispensar o estilo, tá? Não acompanha mais. Vereador Ivan, quer falar algo mais? Isso, a senhora secretária, no que trata da educação especial em específico, né, na proposta de alteração do artigo 53, possibilitando a oferta, além de estagiários, também de estudantes, né, atuarem. Existe critério de nível de aprendizagem desses estudantes? Como será classificado isso? Por que essa pergunta, secretária? A gente recebe aqui no gabinete alguns pais de alunos especiais, principalmente sobre os autistas, né, que questionam, né, porque é uma situação diferente, né, precisa de uma atenção específica, e eles questionam de deixar com essa alteração, assim, um estudante, não que não tenha, mas eles não questionando a profissão, mas o medo deles, de não deixar na mão de um profissional, e sim de um estudante, que a proposta está possibilitando isso, não é? Como é que a senhora pode me passar alguma coisa sobre isso? Claro, claro. Obrigada pela pergunta, vereador. Então, primeiro que o aluno, ele fica sob a responsabilidade do professor formado, que é o professor regente da sala. Quem é responsável por todos os alunos da sala, independente de ter qualquer laudo médico, qualquer necessidade especial, é o professor regente, que é formado, habilitado, concursado ou processo seletivo, mas é o professor já formado, certo? Todos os professores da rede, eles são formados e habilitados, inclusive, também, muitos deles com a pós voltado para algumas disciplinas para educação especial. Além do professor formado, nós temos também os professores formados e habilitados e com especialização específica para educação especial, que é o professor do AEE, que ele atende este aluno no contraturno. Então, o pai que aceita e que leva o filho no contraturno escolar, ele é ainda atendido pelo profissional do AEE. Além deste profissional do AEE, para os alunos que não têm laudo já finalizado, mas que apresenta extrema dificuldade de aprendizagem na escola, nós instituímos, a partir de 2018, os SAPs, que é a Sala de Apoio Pedagógico para esses alunos que têm extrema dificuldade de aprendizagem e que estão, muitas vezes, em processo de laudo e que ainda esse laudo não está finalizado. E, além do professor regente, ele tem este profissional de apoio, que é um estudante, né? Quando a gente fala estagiário, eu me preocupo porque, às vezes, tem muito preconceito com a palavra estagiário, mas ele é um profissional que está em fase de aprendizado, tanto quanto o estudante, que é o professor que vai se habilitar
e ele vai assumir depois a sua turma como regente. Hoje, tanto o estagiário como o estudante, eles só muda a nomenclatura. O nível de aprendizado que ele está passando é o mesmo, né? O processo pelo qual ele está como estudante é o mesmo. Vai chegar um momento em que ele vai estar com a sua faculdade concluída e que ele vai começar a participar do processo seletivo aqui da educação como professor habilitado, para substituir qualquer outro professor que vá se afastar ou por questões de saúde ou por questões de cargos comissionados como no lugar de um gestor. Tá? Então, hoje, este profissional, o profissional de apoio, que é o estagiário ou o estudante, ele está assessorado na escola pela equipe técnica da escola, que é o supervisor escolar, o profissional do AE, que também o auxilia e o capacita, o profissional da equipe da escola, que é o administrador e o orientador escolar, e mais o gestor. Então, ele está assessorado, ele não fica sozinho com o aluno, ele vai apenas ajudar o professor a fazer o processo de higienização, locomoção ou alimentação. Porque a responsabilidade do atendimento do aluno, independente dele ser autista ou ter qualquer outra deficiência, somos nós, professores regentes da sala de aula. Então, nós estamos dando suporte, buscando o máximo de elementos para que este professor regente tenha essa ajuda e mais braços, né, para conseguir fazer o seu melhor, que é o que eles sempre fazem, na questão do ensino e da aprendizagem. Tá? Então, seria isso. Obrigada. Senhora presidente. Senhores, vereador Luiz, com a palavra. Bom dia a todos e todas, em especial a secretária e a nossa colega Preta. Só queria complementar a fala ali, como fala de educação, né? Isso me toca. Em respeito aos estagiários, né? Ele, na verdade, ele é uma ponte, né, do professor, né, regente da classe, né, que ele vai fazer todo o processo de adaptação social. Contudo, ele tem todo o suporte, né, pedagógico, técnico do AEE, inclusive do professor regente, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa discriminação, né? Para não acabar excluindo esse profissional, porque hoje a educação, ela demanda muito de profissionais, né? Tanto da educação especial, do ensino regular, da EJA, enfim, todas as modalidades de ensino. Então, a gente precisa desse formando, né? Que está em processo de aprendizagem, contudo, ele está com muito fresco, está aprendendo bastante coisas na universidade, na instituição, para quê? Para levar para esse professor, para o grupo do AEE, né? Novas ideias, novas aprendizagens, né? Então, isso é um processo, ele é contínuo, ele não para, né? Então, assim, eu me preocupo muito quando, assim, vem com esse discurso de massacrar os estagiários, né? De excluir desse processo, né? E, inclusive, quando a gente se fala de inclusão, a gente tem que ter muito cuidado para não excluir esse sujeito, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, quando o senhor vereador toca nessa situação de estagiários, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente tem que ter um olhar clínico para essas situações particulares, né? Cada um com suas especificidades, mas a gente tem que pensar num todo, porque a educação inclusiva, ela não é apenas para aquele sujeito. O sujeito parte para dentro de uma classe e sim pensar num todo, senão a gente vai patinar em gelo. É assim que funciona a educação inclusiva no meu entendimento, tá? Ainda complementando sobre o projeto, né, ao qual nós estamos discutindo aqui, eu observo ele como uma necessidade emergente, né? A gente sente, né, a necessidade de profissionais aqui em Itapoá para atender as diferentes áreas do conhecimento, precisa de professores, né? É uma realidade não só de Itapoá, mas acredito que o Brasil todo. Hoje, poucas pessoas querem ser professores, né? Infelizmente é assim que funciona. Mas a gente tem que lutar pela nossa classe, a gente tem que mostrar que nós estamos valorizados, que é uma classe importante para o desenvolvimento social, econômico, humano, né? Eu estava observando ali no projeto, né, que houve uma valorização maior em respeito às aulas complementares, e é isso que estava me preocupando, porque quando
assumem responsabilidade com outras aulas, né, vem uma carga de trabalho, né, aumenta essa carga, corrigir provas, recuperações e etc, né, então é algo que estava me preocupando, mas com a fala de vocês esclareceu e deixou muito bem. É isso a minha fala e, de antemão, eu sou favorável a esse projeto. Obrigado. Senhor presidente? Sim, vereador Ivan. Obrigada, vereador Luiz. Com a palavra, vereador Ivan. A gente quer entender, né, por exemplo, na alteração ali de estagiários e ou estudantes, secretária, a senhora, tem critério dessas fases do estudante para ele ser contemplado com essa, para poder atuar junto. Eu estou falando especificamente aqui na questão do especial, né? Especificamente nesse caso, né? Tem as fases, por exemplo, estagiário, tem o final do estágio dele, já tá bem adiantado. E quanto ao estudante, como seria esse critério? O vereador, pelo CIE, o que ele faz? Ele faz a apresentação da documentação dele e da média, como é feito também para as outras áreas que participam do CIE, da área administrativa ou de engenharia, enfim. É a média anual global dele que vai classificá-lo conforme a sua colocação, certo? E quando é feito aqui pelo processo seletivo nosso, também é a documentação que ele entrega, que vai ser feita uma classificação e ele vai ser chamado conforme a classificação que ele ficou, mediante o quê? Os itens que compõem o edital. Tá? Então, quando o senhor fala em nível de conhecimento do aluno, é como o Luiz comentou, o vereador Luiz comentou. Todos eles trazem muitas informações, porque eles estão estudando recentemente, e eles, além deles aprenderem na prática, porque assim, vereador, na teoria é uma coisa, quando você vai para a prática, principalmente na área da educação, você precisa passar, tanto que toda a área, para quem trabalha em sala de aula, tem um período de estágio, que é para você ver como que, de fato, você vai conseguir fazer o atendimento daquela turma, porque não é só dominar o conteúdo, tem outros elementos que compõem uma sala de aula que não estão explícitos nos estudos, não é mesmo, Bela e Luiz? Domínio de turma, como se posicionar, como conversar com a família, como conversar com o aluno, como fazer esse trato, a didática, né? A abordagem de assuntos diversos. Com os alunos, como trazer estratégias para que aquele aluno consiga aprender aquele conteúdo. Se ele não conseguiu com aquela estratégia que ele utilizou, quais são as outras estratégias para se ensinar o mesmo conteúdo para aquela turma, enfim. São muitos elementos que compõem você ser um professor que realmente o nosso município está bem à frente, porque ele está possibilitando uma grande leva de estudantes ou estagiários, que só muda o nome, mas ele está no mesmo processo de aprendizado na faculdade, a estar na prática, a estar no ambiente escolar, para que ele possa entender a profissão pela qual ele escolheu seguir, se especializar, se formar e depois entrar para atuar como efetivo ou como ACT na nossa rede. Tá? Então, eu vejo que isso, graças a Deus, é um ganho muito positivo, muito valoroso para o nosso município, e nós vamos conseguir profissionais ainda melhores qualificados quando eles já estiverem na fase lá de prestar o seu concurso e entrar na nossa rede, não é verdade, Luiz e Bela? Eu vejo dessa forma. E sem contar que muitos desses, né, Luiz e Preta, o secretário Preta, e Luiz também, eles, além de estudar, eles fazem muitos cursos, né? Muitos. Na área, diferenciado, né? Palestras, seminários. cursos. Isso mesmo. Então, ele vem com uma bagagem bem bacana, assim, né? Tem que colocar na prática. Presidente? Vereador, sim? Só gostaria de complementar a fala da secretária Luísa, assim, que a imersão, né, do estudante, do estagiário, ela é mais profunda em relação, né, após terminar todo o percurso formativo, né? E por que ela é maior? Pelo fato de que a escola, né, enquanto instituição, ela vai dar um suporte para esse estudante,
né? Contudo, a instituição também da qual ele está cursando, o curso em si, né? Então, ele acaba aprendendo muito mais e até muitas das vezes antes daquela teoria a qual ele vai estudar. Eu sou fruto disso, né? Quando eu entrei na universidade, paralelamente, eu já entrei na sala de aula. Eu fui aprendendo a ser professor. Eu fui encarando os desafios de sala de aula, fui aprendendo o que era uma didática. Então, assim, no meu entendimento, enquanto pesquisador, enquanto professor de educação, de professores, eu vejo que esse processo, ele se torna mais rico do que depois que ele vir para a instituição da qual é o seu campo de trabalho, sabe, vereador? Então, eu estou te dizendo aqui para os demais, inclusive secretário, com os pés no chão, de que esse processo, ele é melhor do que depois, no meu entendimento, sabe? É uma troca maior, o processo ele se torna rico, porque o estudante, o estagiário, ele vai ter que buscar, né? Ele vai conhecer aquele estudante, por exemplo, o estudante da educação especial, por exemplo, deficiência física, auditiva, né? Intelectual, ele vai conhecer a partir do lado daquele sujeito, quais são as limitações, né? O que ele tem, né? Ele vai estudar esse sujeito e, a partir disso, ele vai buscar, né, meios para adaptar a aprendizagem desse sujeito, conjuntamente com o professor. Esse é o processo de inclusão. Não são dois territórios diferentes, senão a inclusão nunca vai existir. Né? Sem falar, com licença da palavra, sem falar na possibilidade, a partir do momento que foi feito o ajuste também do valor que se paga para os estudantes de pedagogia ou os estagiários, mais especificamente para quem está fazendo pedagogia de licenciatura, foi para 1.400 e... Deixa eu só pegar aqui o valor, 1.463 reais para 6 horas. E para quem vai atuar só 4 horas, 975 reais. Isso está abrindo portas para que o nosso município tenha mais estudantes que saem do ensino médio e ingressem na faculdade, porque sem esse valor ele não conseguia pagar a faculdade dele. Muitos, sem essa adequação deste valor, tinham parado de fazer faculdade e não conseguiam dar continuidade nos seus estudos porque não estavam conseguindo bancar os seus estudos. Então, sem falar também nesta outra possibilidade, além do nosso município estar contando com estudantes que saem do ensino médio e que não ficam ociosos porque não conseguiu uma bolsa de estudos, porque não conseguiu um Enem bem qualificado, para começar a fazer um curso superior. Nós estamos possibilitando, através dessa ação, a inclusão no mercado de trabalho, com pessoas extremamente técnicas, extremamente capacitadas, para que eles possam definir essa escolha tão bonita que é entrar para trabalhar na educação. Eu acho que seria isso. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse projeto. Acho que são 3 assuntos importantes e conto com a aprovação dos nobres vereadores. Obrigado, tá? E estou à disposição. Senhores, podemos finalizar com a secretária, com a Preta. Secretária, obrigada pela presença. Oi, vereador. Só agradecer. Pode falar, vereador. Pode falar. Pode falar, vereador. Vereador Ivan? Vereador, secretária, obrigada, né? Obrigada pela presença. Com certeza, isso vai ajudar muitos estudantes que necessitam desse apoio, sim, né? E também vamos ajudar, proporcionar, né, a Secretaria de Educação como todo, né, no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem para esses estagiários, para esses alunos que estão estudando, né? E, acima de tudo, os nossos alunos também terão esse respaldo, né, de ter um profissional e dando o direito que é constitucional deles terem aula normalmente, regularmente e aprenderem, né? Aprenderem da melhor forma possível. Vereador Ivan, quer finalizar? Quer usar palavras? Só que seja rapidinho que a gente tem que continuar a reunião. Vereador Ivan? Tá. Tá tranquilo, presidente. Então, beleza. Quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Estamos dispensados? Obrigada pela presença, tá? Foi um show de aula aí, um show de informação de vocês duas, né?
são profissionais gabaritadas, habilitadas, conhecem, sabem o que estão falando, e quem dera nós que todos os projetos, nós, né, vereadores, tivéssemos alguém aqui para nos orientar dessa forma, né, e trazer realmente a prática, né, do dia a dia de uma escola, por exemplo, como foi o caso de vocês, né, e de todo o sistema educacional do município. Parabéns pelo trabalho, continuamos juntos e precisando, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estarmos esclarecendo esse projeto. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. Abraço a todo mundo aí, toda a galera. Muito bem, senhores. Eu creio que, né, o projeto tenha sido... Deixa eu voltar aqui a pauta. Eu creio que o projeto tenha sido bem explanado, né? Bem esmiuçado, vamos dizer o termo mais prático, né? E eu creio que também, diante disso, foi feitas as informações, não precisamos mais entrar em discussão. Ou alguém mais, os senhores querem fazer um apontamento a mais para a gente colocar em votação, colher o voto das comissões? Não havendo, então, quem queira discutir mais, né? Já discutimos, tivemos a oportunidade. Em votação, o projeto de lei ordinária número 09/2022. Façamos agora, então, a colher os votos das comissões permanentes da Casa. Tá? Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, tecnicamente não tem como não ser favorável. Isso a gente está falando tecnicamente. No plenário, na votação no plenário, daí na segunda-feira, a gente conversa melhor. Né? Tecnicamente, esse vereador é favorável. Tá ok. Então, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Ivan já fez, né, a sua palavra, favorável, né? Vereador Luiz? Favorável. Essa vereadora também é favorável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é favorável ao projeto. Passo agora, então, a presidente da Comissão de Educação, vereador Luiz, para acolher o voto dos seus pares. Consulta o vereador Ivan. Favorável. Consulta a vereadora Isabel. Favorável? A comissão é favorável, senhora presidente. Obrigada. Comissão de Obras e Serviços Públicos, passo ao presidente Ezequiel. Pela Comissão de Obras e Serviço Público, consulta o vereador Ivan. Favorável. Consulta o vereador Luiz. Favorável. O vereador também é favorável. Comissão de Obras e Serviço Público é favorável, senhor presidente. Obrigada, vereador Ezequiel. Passo, então, a palavra agora à Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Gerson, por gentileza, colhe o voto dos seus pares. Comissão de Orçamento e Finanças, consulta a vereadora Isabel. Favorável? Consulta o vereador Fernando. Favorável. A Comissão de Orçamento e Finanças é favorável, senhora presidente. Obrigada, presidente. Peço à servidora Crislane que proceda a comparecer conforme a votação das comissões. Senhores, era isso para hoje, né, por conta da urgência do projeto, né, necessidade de readequar mesmo a prática, que já está acontecendo, se faz necessário, né, porque o mundo da educação, né, Luiz, ele é muito rápido, né, acontece as coisas, tem muito aluno vindo para a rede municipal, como tivemos, né, a informação da secretária. Era isso por hoje. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos os senhores. Tenham uma boa tarde, que Deus ilumine a todos e a cada um. Valeu, gente, abraço.